Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia tem origem grega e significa terra entre rios. Essa região localiza-se entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, onde atualmente é o Iraque. Essa civilização é considerada uma das mais antigas da história. Há cerca de 4.000 anos antes de Cristo, grupos tribais da Ásia Central e das montanhas da Eurásia chegaram ao local devido às extensas áreas férteis próximo aos rios, além de vantagens de terem água próxima, fornecendo subsídio para a pesca, alimentação e transporte. Vários povos antigos habitaram essa região entre os séculos 5 e 1 a.C. Entre estes povos, podemos destacar babilônicos, assírios, suméricos, caldeus, amoritas e acádios. No geral, eram povos politeístas, pois acreditavam em vários deuses ligados à natureza. No que se refere à política, tinha uma forma de organização baseada na centralização do poder, onde apenas uma pessoa, o imperador ou o rei, comandava tudo. A economia desses povos era baseada na agricultura e no comércio nômade de caravanas. Vale dizer que os povos da antiguidade buscavam regiões férteis próximas a rios para desenvolver suas comunidades. Assim, a região da Mesopotâmia era uma excelente opção, pois garantia à população água para o consumo, rios para a pesca e vias de transporte pelos rios. Outro benefício oferecido pelos rios eram as cheias, que fertilizavam as margens, garantindo um ótimo local para a agricultura. Povos sumérios. Este povo destacou-se na construção de um complexo sistema de controle da água dos rios. Construíram canais de irrigação, barragens e diques. A armazenagem da água era de fundamental importância para a sobrevivência das comunidades. Uma grande contribuição dos sumérios foi o desenvolvimento da escrita uniforme, por volta de 4.000 a.C. Usavam placas de barro, onde cunhava-se escrita. Muito do que sabemos hoje sobre esse período da história devemos às placas de argila com registros cotidianos, administrativos, econômicos e políticos da época. Os sumérios foram de excelentes arquitetos e construtores, desenvolvendo os zigares. Essa construção era de formato de pirâmide e servia como locais de armazenagem de produtos agrícolas e também como templos religiosos. Construíram várias cidades importantes, como, por exemplo, Ur, Nippur, Lagash e Eridu. Babilônios. Este povo construiu suas cidades nas margens do rio Eufrates. Foram responsáveis por um dos primeiros códigos de leis que temos conhecimento. Baseado-se nas leis de talião, olho por olho, dente por dente, o imperador Hammurabi desenvolveu um conjunto de leis para poder organizar e controlar a sociedade. De acordo com o Código de Hammurabi, todo criminoso deveria ser punido de uma forma proporcional ao delito cometido. Os babilônios também desenvolveram um rico e preciso calendário, cujo objetivo principal era conhecer mais sobre as cheias do rio Eufrates e também obter melhores condições para o desenvolvimento da agricultura. Excelentes observadores dos astros e com grande conhecimento de astronomia, desenvolveram um preciso relógio de sol. Além de Hammurabi, um outro imperador que se tornou conhecido por sua administração foi Nabucodonosor II, responsável pela construção dos jardins suspensos da Babilônia e a Torre de Babel. Sob seu comando, os babilônios chegaram a conquistar o povo hebreu e a cidade de Jerusalém. Assírios. Este povo destacou-se pela organização e desenvolvimento de uma cultura militar. Encaravam a guerra como uma das principais formas de conquistar poder e desenvolver a sociedade. Eram extremamente cruéis com os povos inimigos que conquistavam. Impunham aos vencidos castigos e crueldades como uma forma de manter respeito e espalhar o medo entre outros povos. Com essas atitudes, tiveram que enfrentar uma série de revoltas populares nas regiões que conquistavam. Caldeus. Os caldeus habitaram a região conhecida como Baixa Mesopotâmia no primeiro milênio a.C. Eram de origem semita. O imperador caldeu mais importante foi Nabucodonosor II. Após a morte desse imperador, o Império Babilônico foi conquistado pelos persas. Religião. Os povos da Mesopotâmia antiga eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses. Na concepção desses povos, os deuses poderiam praticar coisas boas ou ruins com os seres humanos. Os deuses da religião mesopotâmica representavam os elementos da natureza: água, ar, sol, terra e etc. Diversas cidades possuíam seus próprios deuses. Marduk, por exemplo, era o deus protetor da cidade da Babilônia, na época do reinado de Hammurabi. Marduk foi o deus mais importante da Mesopotâmia. Uma deusa que ganhou muita importância na Mesopotâmia foi Istar. Era representada nua e simbolizava o poder da natureza e da fertilidade. Os mesopotâmicos também acreditavam na existência de heróis, demônios e gênios, praticavam adivinhações e magias. Os mesopotâmicos construíam zigurates
espécies de templos em formato de pirâmides, e acreditavam que os deuses habitavam essas construções. Os sacerdotes. Somente os sacerdotes podiam entrar nos templos. Esses sacerdotes eram considerados espécies de intermediários entre os deuses e as pessoas. Eles não precisavam trabalhar no campo, pois tinham a função de conduzir a construção de diques e canais de irrigação. Principais deuses da religião mesopotâmia. Enlil, deus do vento e das chuvas. Shamash, deus do sol. Instar, deus da chuva, da primavera e da fertilidade. Marduk, deus protetor da cidade da Babilônia. Anu, deus do céu. Mesopotâmia atualmente. Atualmente, o berço de civilização dos babilônios e sumérios, região do Oriente Médio, compreendida entre os rios Tigres e Eufrates, famosa por sua fertilidade em meio a um ambiente desértico, deve desaparecer ainda neste século. É isso que afirmam cientistas climáticos, que dizem que a atual seca na região deve se tornar cada vez mais intensa até que vire uma situação permanente, transformando o que era solo fértil em deserto. Os efeitos das mudanças climáticas, a construção de represas e o desvio da água dos rios para irrigação são apontados como fatores. Onde ficar o território da Mesopotâmia, fica localizado o Iraque e a Síria, sendo uma região de grande importância histórica para o mundo e alvo de conflitos e guerras civis. A maior parte do país é desértica, porém as regiões dos rios Tigres e Eufrates são férteis, propiciando a agricultura. A capital, Bagdá, Iraque, situa-se no centro do país, às margens do rio Tigre.